Recentemente eu voltei a jogar um clássico FPS conhecido por muitos jogadores da geração do PlayStation 2, Black, e nesse vídeo eu vou estar comentando um pouco sobre ele, se ele resistiu ao tempo e ainda diverte, e pontuando algumas coisas mais. Meu nome é Bruno, sejam todos bem-vindos ao meu novo canal, Bru Game Station. Eu devia ter entre 14 ou 15 anos de idade quando joguei Black pela primeira vez, e eu lembro de alguns detalhes daquele tempo, como o fato do dia estar caloroso e a primeira cópia que eu tinha comprado na época não funcionar bem, travava já no menu, e eu lembro que eu cheguei a avançar um pouco no primeiro cenário, mas depois eu tive que trocar por outra, em uma loja cujo dono se chamava New Perneta. Não, eu não comprei na feira nem Black nem 90% dos jogos de PlayStation 2 daquela época, como a maioria diz ter comprado. O nome Black, no caso do jogo, faz referências a Black Operations, ou Black Ops, que para quem não sabe se refere a operações secretas conduzidas de modo clandestino, ou seja, fora de jurisdição ou aprovação de organizações nacionais ou internacionais. As Black Ops são geralmente associadas à CIA, mas são realizadas por outras entidades militares pelo mundo. É dentro desse contexto de operações secretas que se encontra o nosso protagonista e ex-agente Jack Killer, que está sendo preso e interrogado por causa de uma operação que deu errado e que vai desde o começo narrando entre as fases do game os eventos que levaram a esse erro e sua prisão. Eu vou ser sincero, nem naquela época, nem rejogando recentemente eu tive curiosidade sobre o enredo do game, com detalhes, etc, mas eu sempre achei interessante as cutscenes terem sido feitas com atores reais, e a cópia de PlayStation 2 pirata de muitos, e também a minha, estava legendada em português, não oficialmente, mas ajudava a entender melhor, pelo menos aqueles que queriam entender melhor com detalhes a história. Black em jogabilidade é bem direta, oferece uma experiência com muita ação e tiroteios interruptos, sem escalar, sem stealths, um tiroteio bem cru, no bom sentido da palavra, com partículas de fumaça voando para todo lado e cenários destrutivos. Enquanto a gente percorre os cenários, temos coletáveis e itens destrutíveis como cofres que ficam como missões secundárias do jogo. E enquanto nós vamos trocando tiro com a inteligência artificial do game, os inimigos buscam cobertura, tentam te cercar. Alguns são programados para virem para cima com tudo, usando balístico e shotgun para te derrubar, e esses obviamente aguentam mais tiros, como um tanque, e outros ficam posicionados no cenário distante com RPGs, rifle de precisão, os famosos snipers. E isso é interessante porque exige de você inteligência em escolher, dentro do seu arsenal de no máximo 2 armas que você pode carregar, quais você vai estar levando para cada parte do jogo. Claro, isso infelizmente você só vai saber escolher melhor depois de ter ido com as erradas e infelizmente ter morrido por causa disso. E aí saber escolher melhor quais armas em um combate de curta ou longa distância vão ser melhores. O que mais me impressionou naquela época, a minha maioria dos jogadores, foram os gráficos. Aquele clima cinza e alaranjado de fim de tarde, em vários cenários, os detalhes nas armas, os efeitos de explosão e de destruição, isso tudo rodando em um PlayStation 2. Claro, a versão de Xbox clássico sendo ainda melhor. Black nos lembra como os desenvolvedores daquela época eram dedicados em otimização. Agora hoje, com tantos jogos com gráficos realistas e tendo jogado no Xbox Series X através da retrocompatibilidade e tendo aprimoramento gráfico, eu percebo que agora, bem mais velho, que os gráficos até se mantêm cumprindo o papel de agradar, mas o que me impressiona mais hoje é a parte sonora em geral. Algo que não notamos tanto quando nós somos adolescentes, mas que hoje eu vejo que causa uma imersão excelente. É incrível o trabalho de áudio desse jogo e a imersão que ele consegue causar. O som das armas, das explosões, as músicas em momentos de tensão, até o menu desse game tem capricho no layout e efeito de áudio, alternando entre os menus. Apesar de não ter muitos bugs, estamos chegando no final. Eu acho que tem um jogo nesse bug. Black foi criticado por alguns analistas da época por não ter um multiplayer. No caso, para jogadores em geral, a menos um co-op, já que naquele tempo ainda era comum existir muitos jogos podendo serem jogados em tela dividida com seus amigos ou com aquele primo chato que vinha visitar a gente no Natal. Particularmente,
Dessa última vez rejogando o jogo só me irritou novamente e vai irritar a você que for jogar novamente, ou que for jogar pela primeira vez, o efeito de blur causado na tela quando você carrega a arma. Algo que depois eu descobri que você pode, apertando o botão de carregar e em seguida o de ataque corpo a corpo, e depois o de carregar de novo, contornar. Então fica aí a dica, se quiser tentar essa gambiarra quando for jogar. Black foi um jogo especial para mim, e ter rejogado ele me fez reviver boas memórias nostálgicas, através desse que talvez seja o melhor FPS do PlayStation 2. Havia planos da Criterion para uma sequência para PlayStation 2 e Xbox 360 ser desenvolvida, mas devido a vários fatores e vários problemas, como as vendas não se equipararem na época do Black 1 a Call of Duty ou Halo, por exemplo, outras duas grandes franquias de FPS da época, mas também envolviam outros fatores como mudanças internas na Criterion, a desenvolvedora, e na própria EA, a publicadora, mudando assim as estratégias e intenções de produção. Enfim, nós infelizmente não tivemos uma sequência desse nosso querido FPS que eu recomendo ser jogado e rejogado, no caso, se você já tiver jogado, se caso você se lembrar de que se trata de um jogo lançado em 2006 e no qual você deve se adaptar às mecânicas da época. Se você conseguir, você vai experimentar um FPS único com cenários bem idealizados, como o da icônica fase da ponte, que até hoje é usada em memes pela imagem trazer nostalgia aos jogadores da época. Essa foi apenas uma breve review como indicação para você que estiver pensando em rejogar o jogo ou em jogar pela primeira vez. E caso você queira ver ele sendo zerado aqui no canal, tem vídeo dele aí com gameplay sendo zerado no momento em que eu rejogo ele aí no Xbox Series X. E caso você tenha gostado do vídeo, eu conto com o seu apoio dando like e comentando para que eu possa fazer mais vídeos bem resumidos assim, bem diretos ao ponto, em relação a clássicos e jogos até mais recentes. Foi um prazer, obrigado a todos e até o próximo vídeo.